Olá, meus amores, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo para falar sobre essa parte de suplementação, hormônios. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o DEA. O que é o DEA, se eu devo usar, até porque ele é vendido como suplemento nos Estados Unidos. Mas antes da gente começar, aquele recadinho importante que eu sempre falo no começo dos vídeos, né, meus amores? Então, o objetivo desse vídeo ele é de informar, não é de convencer ninguém, não é de indicar nada para ninguém. É só para que vocês tenham mais conhecimento, para que vocês possam tomar as suas decisões de forma mais consciente e informada, certo, meus amores? Lembrar também que esse vídeo não substitui a avaliação do seu médico se você tiver alguma condição de saúde que curse com alterações no DEA. E a gente já vai falar sobre elas, tá? Outro recadinho importante que talvez esse vídeo seja polêmico, talvez esse vídeo traga aí informações ou falas que vão contra a fala dos médicos que vocês estão acostumados a seguir, ou talvez contra algumas coisas que vocês tenham ouvido ou lido na internet. Então eu queria pedir para vocês assistirem esse vídeo com a mente aberta, como a mente do cientista. O cientista, ele não acredita nem duvida. O cientista testa. Ele olha os dois lados da moeda, ele faz os seus testes e depois ele chega a uma conclusão. Então, eu queria pedir para vocês, para que antes que vocês escrevam comentários criticando ou falando qualquer coisa nesse sentido, que vocês abram a sua mente para ouvir o que eu tenho para dizer, pesar os dois lados da moeda, ouvir outras pessoas também e aí sim chegar nas próprias conclusões de vocês. Certo, meus amores? Então, dito isso, vamos ao conteúdo, né? O que é o DEA, afinal, né? DEA ou DHEA ou deidroepiandrosterona. Deidroepiandrosterona, vocês já vão ver o nome. Então, o DEA, na verdade, ele é uma sigla que tem a ver que designa, na verdade, um hormônio esteroide, tá? Um hormônio que é um éster de colesterol. E esse hormônio, ele é da família dos andrógenos, ou seja, daqueles hormônios que têm efeito semelhante à testosterona. Ele é um hormônio androgênico e eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Ele também é um pré-hormônio, então, na verdade, ele tem um efeito hormonal, mas ele também é o precursor tanto da testosterona quanto do estrogênio. E eu já vou mostrar isso para vocês também aqui no vídeo, tá? E por conta disso, né, por ele ser um hormônio esteroide, por ele ser precursor de outros hormônios, existe a capacidade de produção do DEA tanto pela glândula adrenal, aquela glândula que fica em cima dos nossos rins, já tem vídeo aqui no canal falando sobre ela, e também pelas gônadas, ou seja, as glândulas sexuais, ovário e testículo, tá? A produção dos hormônios esteroides, sejam os esteroides da adrenal, sejam os esteroides sexuais, ela acontece numa linha de montagem. Vocês vão entender por que eu estou falando isso, né? Que é para entender por que o DEA ele é chamado de precursor. Então, existe uma linha de montagem onde cada hormônio ele é produzido a partir do colesterol e esse colesterol, na verdade, existem enzimas específicas tanto na adrenal, quanto no ovário, quanto no testículo, que a partir desse núcleo de éster de colesterol, vai fazer a produção de hormônios específicos, mas todos os hormônios esteroides, é por isso que eles têm esse nome, eles têm esse núcleo específico que é semelhante, que é o éster de colesterol. Então, tanto cortisol, aldosterona, testosterona, estrogênio, progesterona, o próprio DEA e androstenediona, eles todos têm esse núcleo esteroide semelhante, por isso eles são hormônios parecidos. E por isso eles podem ter efeitos semelhantes dependendo da quantidade que a gente tem no corpo, tá, meus amores? Então, só para vocês entenderem como é essa linha de montagem, né? Então, por exemplo, aqui é o que a gente chama de esteroidogênese, que é o nome técnico que a gente usa para falar sobre a formação dos hormônios da adrenal, dos hormônios esteroides, tá? E aqui no caso na adrenal. Então, a partir do colesterol, você tem uma série de enzimas que vão agindo sobre essas moléculas e transformando elas. Então, dependendo de qual enzima, de qual lugar da adrenal tá esse colesterol, vai acontecer a produção da aldosterona, que é o mineralocorticoide. A gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre ela e sobre o hiperaldosteronismo, tá? Vai acontecer a produção do cortisol, também já temos vídeo no canal falando sobre o cortisol. E na camada, numa outra camada da adrenal, né, chamada camada reticular, na verdade a gente tem a produção de andrógenos. Então a glândula adrenal, ela produz o DEA e a androstenediona, tá?
Nas nossas gônadas, aqui eu marquei aqui o ideia para vocês. Eu trouxe um exemplo da esteroidogênese do ovário. Então, a partir do colesterol, você tem toda aquela cascata acontecendo igualzinho na adrenal. Passa, por exemplo, pela progesterona, pela androstenediona, udeia, né? Aqui eu marquei udeia para vocês, tá? É, então, udeia para andro, para testo, para depois produzir o estrogênio. É exatamente por isso que eu digo que em outros vídeos eu já falei para vocês que mulher não tem deficiência de testosterona se ela tem o estrogênio normal, tá? Porque para produzir esse estrogênio é necessária a presença da testosterona. Assim como também a presença do DEA, ele é um precursor do estrogênio, assim como ele é um precursor da testosterona. E aí a gente tem dois efeitos do DEA, né? Então, a gente tem um efeito direto como hormônio androgênico e a gente tem um efeito indireto como precursor, tá? Ele tem esses dois efeitos no corpo. E aí, eu queria mostrar para vocês, então, por que eu falei que ele é um andrógeno fraco? Então, existe lá o receptor de testosterona, o receptor androgênico. Então, o hormônio, ele é como se fosse uma chave que encaixa no receptor. E esse receptor androgênico, uma vez encaixado, é onde a gente vai ter os efeitos desse hormônio no corpo, né? Então, a testosterona e a dihidrotestosterona são os melhores encaixes nesse receptor. E é por isso que são andrógenos mais potentes. Enquanto que a androstenediona e o DEA, eles têm um encaixe nesse receptor um pouco mais fraco do que o da própria testosterona. E é exatamente por isso que a gente chama ele de andrógeno fraco. Então eu fiz esse desenho aqui para vocês para ilustrar a questão do que a gente chama de afinidade do receptor. Ou seja, olha que interessante porque que eu estou falando isso para vocês, né? Uma vez que você tem o uso do DEA, por exemplo, como suplemento num homem, esse DEA em altas quantidades ele pode competir com a própria testosterona do homem, sendo que ele é um andrógeno mais fraco, ele não tem uma ação tão forte nesse receptor. Então, o uso excessivo do DEA por homens pode não ser como. Esse DEA ele pode entrar não como precursor, mas como um competidor desse receptor. E aí, com isso, você vai ter um efeito até pior. E, por outro lado, no caso das mulheres, se você tem o DEA em altas quantidades, você vai ocupar esse receptor androgênico e você pode ter um efeito de virilização, tá? Então, o DEA ele tem que estar na quantidade certa e ele, de preferência, sendo produzido dentro daquela célula, porque é dentro da célula que ele vai agir como precursor. E a gente não tem como garantir que o uso exógeno funcione como precursor, mas na verdade ele vai funcionar como efeito hormonal, né? Como hormônio, não como pré-hormônio. Então, gente, eu tô falando aqui um monte de informação, mas pra gente resumir, tá? Além de ser um precursor, então ele tem uma ação androgênica, então ele funciona de duas maneiras, tá? Porém, em relação à testosterona, ele é considerado um andrógeno fraco, o que em mulheres vai ter efeito androgênico de qualquer jeito e em homens pode ter até um efeito de reduzir a ação androgênica por competir com essa testosterona. Então, ele tem esse efeito menos potente que a testosterona. E o uso exógeno, ou seja, tomar ele como suplemento não garante que ele vai ser usado como precursor. É mais fácil ele ter a ação hormonal mesmo, direta. Que na mulher vai ter problemas, efeitos colaterais, e que no homem também pode ter, inclusive de diminuir a testosterona, tá? Então, existem condições de saúde em que existe aumento do DEA, e por isso que ele é dosado no sangue, tá? Então, quais são as condições que podem fazer você detectar um DEA aumentado, né? Em que condições de saúde? Então, tanto doenças da adrenal quanto doenças das gônadas, né? As glândulas sexuais. No caso da adrenal, principalmente a hiperplasia adrenal congênita, né? E alguns tumores, malignos ou não, que vão aumentar o DEA, mas principalmente o S-DEA, que é o sulfato de DEA, tá? No caso das gônadas, a principal causa de aumento do DEA é a síndrome dos ovários policísticos na mulher e também pode ter um aumento do DEA em tumores, tanto no ovário quanto no testículo. Existem outras condições que aumentam o DEA, nem toda condição é maligna, é grave, mas no caso, se o seu DEA está aumentado, é importante você conversar com o seu médico para tentar identificar por que isso está acontecendo, tá? No caso do DEA baixo, você pode ter DEA baixo no caso da insuficiência adrenal, principalmente, e da remoção cirúrgica das adrenais. Nas doenças das gônadas é menos comum, porque a adrenal compensa essa produção, tá?
Mas como eu falei para vocês, a dosagem do DEA não significa que tenha doença, não existe uma doença de DEA baixa. Na verdade, o DEA baixo ele é um sinal de outras doenças, tanto na adrenal quanto nas gônadas, tá bom? E aí vamos ao o que interessa, né? Que é o que vocês querem saber. Devemos suplementar o DEA ou não? Bom, é polêmico. O DEA, apesar dele ser um hormônio, ele é vendido nos Estados Unidos como um suplemento. Existem várias marcas, existem várias dosagens, tá? E eu tirei essa fala aqui que está na caixinha verde de um artigo de um blog, de uma página de loja de suplementos. Então é falado da seguinte maneira: ele pode ser utilizado para retardar o envelhecimento, veja o que os fabricantes estão dizendo, facilitar a perda de peso e evitar a perda de massa muscular, já que ajuda na produção de outros hormônios sexuais, como testosterona e estrogênio. Bom, a gente já vai ver que isso aí não é verdade, meus amores. E aí a gente vai falar um pouquinho de evidências científicas. Então, o que a gente tem de evidência científica? Eu trouxe para vocês o resumo disso, né? Então, o DEA, ele já foi testado o seu uso nas pessoas com insuficiência adrenal, com doença mesmo. E assim como também na deficiência de esteroides sexuais, na menopausa, na andropausa. E não houve benefício, não houve melhora nos sintomas, não houve mudança, só aumentou o custo do tratamento. Então, esse uso não é recomendado nem em quem tem insuficiência adrenal, tá? O seu uso tem sido estudado também na saúde neuronal, tem alguns estudos do DEA na esquizofrenia, mas sem muitos resultados estabelecidos, ou seja, os estudos não foram conclusivos em dizer tem que usar. Na verdade, existe uma certa evidência de benefício, mas que não foi comprovada 100% nos estudos, tá? E o uso dele como melhorador de performance esportiva, ele foi estudado e não demonstrou benefícios. Além disso, ele foi banido pela Agência Antidoping Mundial. Da onde que eu tirei isso, né? Na verdade, existem vários artigos científicos e eu trouxe para vocês algumas evidências que apareceram aqui na página do NIH, que é o National Institute of Health, é o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. E nessa página do NIH, amores, eu sempre gosto de ir nessa página para buscar referências, porque está sempre bem atualizada e eles trazem, inclusive, essas coisas polêmicas com muita seriedade. E eu trouxe para vocês o trecho em que eles falam do DEA. Eu traduzi aqui nas caixinhas para vocês. Então, em relação ao DEA, o uso do DEA no esporte, como melhorador de performance esportiva, como melhorador de performance geral. São poucos os estudos clínicos e esses estudos demonstraram uma ausência de benefício na performance esportiva, tá? Também não tem evidência de melhora na força, na capacidade aeróbica, na massa magra ou nos níveis de testosterona em homens. Ou seja, usar o DEA não melhora nada a vida dos homens, até porque eles já têm a testosterona, que é o andrógeno mais forte. Então não faria sentido usar o DEA, né? A segurança dele, então, não foi bem estudada, ou seja, você usar a DEA não significa que você esteja seguro, tá? Mesmo sendo um hormônio que o nosso corpo produz, teoricamente, esse uso exógeno ele não tem segurança estabelecida. E existem efeitos adversos, principalmente nas mulheres, no caso de virilização, e de falência testicular em homens, dependendo da dose utilizada, a semelhança do uso de anabolizantes, como a gente já falou na aula de modulação hormonal, né, meus amores? Na aula de modulação hormonal, não sei se você já assistiu, se você não assistiu, eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Eu mostrei para vocês esse posicionamento oficial, foi publicado no ano passado pela Academia Americana de Endocrinologistas Clínicos, a ACE, e que ele falava desse uso inadvertido, desse uso que está tá sendo usado de uma forma assim bem polêmica de hormônios como testosterona, o GH, que é o hormônio de crescimento, o próprio hormônio tiroidiano e suplementos adrenais. Então, nesse posicionamento, ele se posiciona contra o uso de hormônios para tratar sintomas como fadiga, cansaço, baixa libido, emagrecimento, ou seja, existem posicionamentos oficiais contra esse uso, né? E infelizmente nos blogs aí da loja de suplementos a gente ainda vê essas coisas, mas também contra a solicitação de exames. Então, para diagnosticar condições que não existem. Como eu falei para vocês, não existe uma condição de deficiência de ideia. Ou você tem insuficiência adrenal ou você não tem. Mas não existe uma condição clínica, deficiência de ideia, por exemplo, quando o cortisol está normal, ou quando o estrogênio está normal, ou quando a testosterona está normal, tá bom, meus amores? E aí, nesse artigo, o trecho que ele fala especificamente do DEA, ele fala o seguinte, tá?
Suplementos contendo DEA são comercializados com a premissa de melhorar a saúde adrenal e aumentar a energia. Mas uma revisão sistemática da suplementação de DEA em mulheres pós-menopausa, eu já falei dos homens, agora eu tô falando das mulheres, tá? Com função adrenal normal, não foi associada com melhora no bem-estar. No entanto, ocorreram efeitos colaterais tanto dermatológicos, né, de queda de cabelo, etc., quanto androgênicos, acne, aumento dos pelos no rosto, em cerca de 25% das pacientes. Ou seja, meus amores, mulheres não devem usar DEA e homens também não. Então, para a gente fechar, terminar esse vídeo e resumir as evidências, né? O DEA não é um suplemento, ele é um hormônio, tá? Ele pode estar aumentado em algumas condições clínicas de doença, por esse motivo ele é dosado no sangue e essa avaliação deve ser feita pelo médico endocrinologista. DEA baixo não é doença, portanto não deve ser tratado, tá? O DEA, então, ele não é um suplemento, ele é um hormônio e, como tal, ele não deve ser usado por conta própria. O seu uso indiscriminado causa efeitos colaterais e estudos científicos mostram que não há benefício nem na performance esportiva, nem nos sintomas da menopausa, ou seja, também não deve ser usado como melhorador de performance, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É sempre bom lembrar que vocês nunca façam nada por conta própria, que vocês sempre conversem com o médico de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro o que é o DEA, qual é o seu papel, se usa ou se não usa. E se você já viu vídeos de outras pessoas falando a favor do DEA, eu peço que vocês ouçam os dois lados, botem na balança e conversem com o médico de vocês para que vocês possam tomar decisões conscientes, tá bom, meus amores? Muito obrigada por me acompanharem, muito obrigada por estarem aqui comigo. Se você puder e quiser, não esquece de dar aquele joinha aqui para mim, isso me ajuda muito no crescimento do canal. Compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Se inscrever aqui para você estar sempre recebendo os nossos vídeos, as nossas novidades. E, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Tá bom, meus amores? Um beijo bem grande para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!